que nós aprendemos? A justiça do testemunho de Deus é eterna, ela não cansa, ela não para, está sempre operando e não vai nunca deixar de existir. Nós vamos agora para Atos dos Apóstolos 16, vamos estudar o que aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele entrou na Europa. Ele estava pregando só na Ásia. Aí está no versículo 9, Atos 16, 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí o Paulo entendeu que Deus estava chamando ele para entrar na Europa e entrou. Passou e começou lá a obra de Deus. Como é que ele começou a obra? Depois você pode ler aqui que você vai entender. Eu vou ler poucos versículos com você, que o tempo meu aqui é curto. Ele então resumiu com a equipe dele: nós vamos para um lugar tal onde tinha um rio, ali tem um lugar para orar. E foram lá orar. E chega lá, encontraram várias senhoras e evangelizaram elas. E elas então deram ouvido à palavra. Uma delas era vendedora de seda, Lídia é o nome dela, e ela foi então e convidou eles para ir para a casa dela, para ficar descansando lá e morando. E viu se uma mulher rica, casa grande, e eles ficaram, enquanto ele estava ficando na casa dela. Mas aí aconteceu um fato: todo dia quando eles passavam perto de uma praça, indo para lá para o rio, ali que ele fazia a igreja dele, evangelizava, aí tinha uma mulher que adivinhava. Ela tinha um espírito de adivinhação. Essas adivinhações nem sempre são por espíritos malignos. Às vezes é truque, mas aqui era demônio. E quando Paulo passava, ela parava de fazer e dizia: esses homens estão passando aí, são servos do Deus Altíssimo e nos anunciam o caminho da salvação. Parecia até que ela estava ajudando. Primeira coisa, que Deus não precisa de ajuda. Ele usa as pessoas libertas para dar o testemunho e as outras aprendem. Isso aqui seria uma contradição. E o Paulo ficou intrigado com aquilo. Ele ia, voltava, até que um dia ele passou e ela falou isso e disse assim: em nome de Jesus Cristo eu te mando, saias dela. E saiu. Aí os homens donos dela, do negócio, ficaram bravos, porque o apóstolo expulsou o demônio que fazia eles ganhar dinheiro. Era uma escrava deles, trabalhando para eles poderem ter lucro com o demônio na vida dela. Ela adivinhava mesmo, não era truque o caso, não podia mais adivinhar. Eles reuniram a cidade, encheram ali as autoridades e fizeram uma denúncia contra ele. Esses homens são judeus, estão aqui nos atrapalhando. E aí o apóstolo Paulo apanhou igual boi ladrão. Pegaram ele, bateram nele, bateram em Silas, entregaram na delegacia lá no presídio, e o carcereiro pegou, jogou ele lá no mais interior, ainda amarrou o pé deles num tronco lá para eles poderem não fugir, de modo algum. Mas ele não sabia o que estava para acontecer. O Paulo, ao invés de ir lá chorando: pois é, Deus, assim que o Senhor trata os teus servos, eu vim aqui falar do teu amor e fiz um benefício, agora que estou sofrendo, apanhei, mas abateram muito neles. O que o Paulo e Silas fizeram? Aí diz aqui a palavra de Deus, no versículo 24: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Temos que aprender com esses homens de Deus, pessoal. Tudo é diverso. Apanharam, estavam machucados, corpo dolorido. Talvez não tivesse nem um colchonete lá, nem se usava esse troço aquela época, para eles poderem descansarem. Mas não importa, eles estavam ali louvando a Deus, cantando, adorando a Deus e orando. E o que estava acontecendo? Diz aqui: e os outros presos os escutavam. De repente, olha Deus em ação aí, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Só nisso aqui já dá para uma pessoa inteligente ver que era a mão de Deus. Um terremoto tão forte que sacudiu o prédio, fez todas as portas se abrirem do cárcere, mas milimétrico esse terremoto.
não derrubou parede nenhuma, só fez o que tinha que fazer mesmo. E a coisa foi brava. E os presos estavam ali, de repente todo mundo solto. Ele ficou solto, soltou o negócio todo, a corrente estava nele, arrebentou de todo mundo, e ficaram, vão fugir? Não, ninguém fugiu. O carcereiro, olha como é que Deus faz a coisa. Nós temos que aprender a andar com Deus, pessoal, em tudo. Na andada na rua, no colégio, no trabalho, em casa, na família, porque Deus faz maravilhas. Acordando o carcereiro, estava lá tomando conta, dormindo, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum mal, que todos aqui estamos. O Paulo deve ter proibido. Vocês estão vendo Deus fazer? Ninguém vai fugir, hein? Vamos ficar aqui. E olha, falar isso para preso, irmão, é quase que xingar a mãe dele e bater nele, porque ele está doido para ter liberdade. Agora libertou tudo, Paulo não deixou um fugir. Olha como é que é o homem de Deus. E eles respeitaram, porque viram que foi Paulo e Silas que trouxeram aquele terremoto. Tinha uma lição ali. Em outras palavras, Paulo ganhou todo aquele presídio para Jesus. O que ocorreu em seguida? Presta atenção. Pedindo luz, saltou dentro o carcereiro, e todo tremo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Ele ouviu alguma coisa. As músicas de Paulo, as orações. Meu irmão, o nosso testemunho é muito bom. Temos que andar bem ligado ao Senhor para nós termos esse sucesso. E eles disseram, o Paulo e o Silas: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí, eu creio, então está salvo. Não. Aqui tem outra lição para nós. Talvez você está frequentando a igreja há algum tempo, mas salvação é uma coisa muito preciosa. Na hora que você se convence que precisa de Jesus, aí você aceita Jesus. O seu destino eterno muda. A sua situação financeira muda, familiar muda. O respeito que as pessoas não têm por você ser simples, ser pobre, ser isso, aquilo, outro ali, acaba. E você passa a ser uma pessoa respeitada. Aí o Paulo falou isso e diz mais aqui: e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Ele tirou isso para fora, levou na casa dele ali, e o Paulo pregou. Ou vieram todos de casa ali, aqui não está bem claro nesse momento. Mas eles pregaram para todos eles. É através da pregação que a pessoa vai ser salva. Então não condene ninguém porque não quer ser salvo. Está faltando mais entendimento. Pede a Deus para preparar. Faça um tempo orando a Deus. Não sei quantas horas. Mas no mínimo ali, eles devem ter passado umas 5 para 6 horas. Por quê? Porque a noite chega lá para as 18 horas. Às vezes chega um pouquinho antes, um pouquinho depois depende do local. A gente que já viveu no hemisfério norte, por exemplo, Nova York, 4 horas da tarde no inverno está à noite. Não sabemos o que era aquilo ali. Também no verão, 8, 9 horas da noite, ainda está dia. É da noite, mas está dia. A noite não estava mandando aquele horário, não. Não sei quanto tempo, porque era perto da meia-noite. Eles estavam cantando a Deus, quer dizer, tiveram que, não sei que hora que levaram, se foi 3 da tarde, 2 da tarde, que mandou o demônio, ele ia pro rio orar e depois voltaria. Era durante o dia, não tinha energia elétrica. Aí eles estavam louvando a Deus, cantando. Os homens estavam sendo curados por Deus das feridas, do trauma, da chateação, louvando a Deus. Não brigue com ninguém, ore a Deus, louve a Deus. Você vai se curar de tudo que fazem com você, da discriminação. Deus vai honrar você. Não fique com uma pessoa assim: eu vou meter um processo, eu não sei lá mais o que, não faça nada, eu vou falar com Deus, só faça isso. E eles louvavam a Deus, cantavam. Aí tiraram o carcereiro e a todos estavam em casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma noite, lavou-lhe os vergões, o carcereiro, e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, aí que foram para casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença alegou-se com toda a família.
Estavam comendo de madrugada agora. O homem pegou tudo que tinha, pôs, por favor, não deram nada para eles comer, a não ser uma corrente amarrando lá no tronco para eles não fugirem. E Deus deu a vitória. Tudo que nós aprendemos aqui hoje é para nós usarmos, pessoal. Um dia mais cedo ou mais tarde você vai precisar. Tenha comunhão com Deus, se entregue ao Senhor, deixa Deus usar você, que vai fazer de você uma bênção. Você quer que eu fale a verdade? Deus tem um plano maravilhosíssimo para cada um de nós. Mas grande, pode crer. Para mim não tem. Tem, não se condene. Deus sabe por que fez você vir à existência e quer fazer você ser essa pessoa abençoada. Amém?